Movimento conhecido como cultura do cancelamento, que começou há alguns anos como uma forma de chamar atenção para causas como justiça social, preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona mais ou menos assim: um usuário de mídias sociais, como Facebook, Instagram, presencia um ato que considera errado. Registra em vídeo ou foto, posta na sua conta com cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. Agora, lembrando, Úrsula, que o cancelamento é diferente da trollagem típica de internet. Eventualmente sim, com insultos coordenados, frequentes em disputas de opinião entre usuários da rede. Então, o cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Então, vamos conversar com o Dr. Alexander Benz, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Portanto, trata-se de uma autoridade. Psicólogo, escritor, Alexander Benz. Eu só queria saber, doutor, se é Benz ou Bes, por favor. Bom dia aí aos dois, bom dia Eli, bom dia Úrsula. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pela participação aí nesse programa que vocês conduzem com tanta propriedade, com tanto carinho e tanta capacidade. Pode ser BS também, pode ser BS, pode ser BS, como vocês querem. Então tá aí. Eu gostaria muito que fosse BS. Gostaria bastante. Agora... Mas, obrigado aí pela introdução. Eu me considero um estudante mesmo, né? E mais uma vez, de novo, eu agradeço a oportunidade de estar no programa de vocês. Então, doutor Alexander, eu vou começar aqui perguntando ao senhor, o que é cultura do cancelamento, com suas palavras, com seu conhecimento? Bom, acho que a cultura do cancelamento é um movimento muito interessante e totalmente pontual, né? Ele tem uma funcionalidade específica, que é justamente o quê? Barrar, né? Cancelar essas pessoas que têm realmente opiniões adversas, sejam culturais, sejam étnicas, ou sejam opiniões ali que podem ser prejudiciais à sociedade. Né? Aquilo que você falou, diferente da trollagem, por exemplo. Então, a cultura do cancelamento ela tem um propósito, que é justamente coibir ações que podem ser prejudiciais ao meio socioambiental, ao meio sociocultural, e eu entendo que é um movimento crescente, é um movimento de caráter irreversível, porque, veja, o que acontece? A gente está vivendo uma pandemia. Então, nessa pandemia, se fosse há 20 anos atrás, nós não teríamos esses mecanismos eletrônicos que a gente tem hoje. Eu não estaria falando com vocês por esse dispositivo de Skype que a gente está usando. Então, as pessoas ficariam mais reclusas ainda e com menos informação. Com o advento da internet, com o advento das redes sociais, que tem uma conotação importante muito grande, e isso sim é uma coisa que veio ficar para sempre, a gente pode utilizar isso positivamente como a cultura do cancelamento, por exemplo. Para quê? Para que marque as pessoas, para que a gente possa denunciar, possa coibir ações que já não cabem mais no século XXI, né? Racismo, homofobia, veja, tudo isso são ações pertencentes lá, machismo, são ações que ficaram lá para trás, no outro século. Hoje a gente vive um século realmente com uma pluralidade maior, com uma multiplicidade de fatores sociais, de liberdade. Então, acho que cada um tem que realmente viver aquilo que a pessoa é. A gente tem que fazer as coisas congruentes, e o cancelamento, ele justamente visa isso. Barrar, cancelar aquelas pessoas que vão contra essa liberdade, que vão contra a disseminação de fatores positivos que só possam agregar à sociedade mais fatores, porque realmente o cancelamento ele visa barrar preconceitos, né? Preconceitos. Muito bem. Ô doutor, e por que então que esse ano, 2020, se tornou tão popular? O que significa isso nos mundos real, digital? Úrsula, veja só, querida. Nós estamos vivendo hoje uma fase pandêmica sem igual, aonde o nosso grande aliado nessa pandemia é justamente esses dispositivos eletrônicos, né?
Skype, WhatsApp, Instagram, Google Meets, Zoom e todas essas outras plataformas, onde uma não compete com a outra, mas cada uma tem a sua finalidade, tem a sua função, e nos aproximar. E nos aproximando, essas plataformas elas tiveram uma ênfase muito grande justamente para coibir o elemento, o componente da solidão que nós poderíamos nos encontrar caso não tivéssemos essas ferramentas. E, positivamente agregado a isso, se a gente usa, né, determinados movimentos, como a cultura do cancelamento, para ter também, não só essa, como outras questões, para ter uma ênfase maior, já que todo mundo está mais ligado nessas ferramentas, nesses recursos. Então, hoje em dia, o mundo mudou. Claro que a pandemia vai acabar, nós iremos voltar à normalidade que nós estávamos acostumados, né? Mas muita coisa de boa a gente vai poder reter, como, por exemplo, manter posições congruentes, manter posições que remetam à civilidade atual. Porque, veja, o mundo autoritário, o mundo mais ditatorial, esse mundo não cabe mais no mundo pós-pandêmico, né? Isso ficou para trás. Então, a internet ela tem esse papel de realmente mostrar que o mundo tem que ser um mundo democrático, tem que ser um mundo de compartilhamento, e não um mundo de você chegar e espezinhar alguém, de você massacrar alguém, porque na sua cultura individual você não concorda com determinadas posturas ou determinadas ações. Então 2020 foi muito importante para isso, foi a divisão de águas, né? Foi a divisão de águas entre posturas anacrônicas e posturas reais, posturas que têm que realmente ser mantidas, que como, por exemplo, a tolerância. Então, acho que 2020, o grande lance do mundo pós-pandêmico, já começando esse ano, evidentemente, é disseminar a tolerância e jamais a intolerância. Então, a cultura do cancelamento ela tem realmente esse papel de efetivar isso, de aprofundar essa questão da tolerância ante posturas antidemocráticas, antissociais, que não levavam a nada, na realidade. Então, doutor, a cultura de cancelamento, então, ela demonstra o quanto estamos intolerantes ou não, doutor? Desculpa, eu não escutei essa última palavra. Então, a cultura do cancelamento, o senhor falou intolerância. Então, a cultura de cancelamento demonstra o quanto estamos intolerantes, nós estamos assim, não suportando certas posições ou não, doutor? De uma certa forma, sim, né? De uma certa forma, ela quer mostrar o quanto que todos nós temos que evoluir, precisamos evoluir. Essa questão da evolução é uma coisa existencial, totalmente progressiva e gradual, e tem que continuar nesse ritmo, né? E mostrar que certas pessoas não tinham condição de suportar situações adversas às suas opiniões contrárias. Então, eu acho que a intolerância hoje, ela não cabe mais no século. Aliás, ela não está cabendo agora como ela já não deveria ter cabido há 20 anos atrás. Sim, né? Com a mudança de século, nós teríamos que realmente ter uma série de mudanças de opiniões. Então, assim, estruturas comportamentais fragmentadas como essas, tudo aquilo que se refere a ismo, machismo, racismo, nazismo, todas essas outras coisas, isso não cabe mais no mundo, né? Na verdade, nunca coube, mas existia espaço, infelizmente, existiam espaços para que essas culturas ocupassem ali a sociedade. Hoje, com esse advento, né, e com a tomada de consciência maior, então, são movimentos que fazem com que a gente mostre realmente que você não precisa necessariamente compartilhar, mas você tem que aceitar e saber que um espaço existencial harmônico, ele permite a interação de qualquer tipo de ideologia, de qualquer tipo de pensamento, de qualquer tipo de estrutura, desde que sejam democráticas, né? O autoritarismo e posturas realmente céticas não cabem mais nesse mundo. Então a tolerância vai ser o grande elemento, do mundo pós-pandêmico. A cultura do cancelamento reforça isso, e eu falaria aqui que acho que o mundo pós-pandêmico ele ainda vai ter um ingrediente de soberania muito importante no que diz respeito ao respeito e ao compartilhamento
né, social. Então, ao processo de individualização, onde você mantém a sua individualidade, mas você respeita o coletivo proporcionalmente da mesma maneira. Muito bom. Ô, doutor, e como lidar com ataques gratuitos na internet? Bom, é importante a gente entender, né, que o cancelamento ele tem um propósito social de efetivar, a tolerância mediante a intolerância de certas pessoas, de denunciar comportamentos banais, comportamentos individuais ditatoriais. Agora, quando você recebe, se é isso que eu estou entendendo, que você perguntou, Ursula, quando você recebe ataques gratuitos, né, de uma maneira assim, porque alguém não gosta de você, eu acho que aí vai caber a você ter um exercício de autoconsciência, um exercício de estabilidade emocional, para você não deixar se afetar por isso. Agora, se é um ataque denunciando uma coisa que você não fez, aí eu acho que cabe a você recursos de defesa. Inclusive, eu acho que hoje em dia você existe muitos escritórios de advocacia bons e competentes no sentido de coibir esses ataques digitais, de ter essas leis digitais, que é uma especialidade do direito hoje que está se aprofundando, né? Como penalizar os ataques digitais e como descobrir quem lançou esses ataques, que também não deixam de ser prováveis, porque a pessoa sempre fica atrás de uma tela. Agora, o que não cabe mais no mundo também é esses discursos de ódio virtuais, né? Sim. É você atacar a pessoa, menosprezar, sem você ter nenhum tipo de substância, nenhum tipo de substrato real, provando que aquela pessoa é aquilo. Ou pode ser ataque gratuito mesmo, mediante a opinião de alguém que não gosta de você por algum tipo de inveja ou por algum tipo de despeito. Então, cabe a você tomar as medidas de defesa quando isso não procede, quando alguém acusou de você de algo que é improcedente, e aí você tem que realmente processar e você ir atrás, né, para provar a sua inocência. Ou quando é uma coisa banal, cabe a você ignorar. Às vezes o desprezo, Ursula, é uma fonte muito boa de resposta, né? Sim. Diferenciando realmente da cultura do cancelamento, que tem um propósito social realmente funcional. Então é bom fazer esse tipo de distinção. Bom, doutor, para nós encerrarmos... Pergunta, querida? Sim, era isso mesmo. Obrigada. Doutor, só para nós encerrarmos, como podemos expressar nossas opiniões sem machucar, sem magoar as pessoas? Eu acho que com muita consciência, com um processo de muita consciência, usando e abusando da responsabilidade, né? Usando o seu entendimento próprio, que você pode realmente não gostar de alguma coisa. Você tem direito de não gostar de alguma coisa, mas você não tem direito de impor o seu gosto ao outro. Por isso que o mundo pós-pandêmico ele tem que ser um mundo pautado pela tolerância. A tolerância harmônica, né? Para que você tenha realmente uma prudência muito grande e você possa ter essa prudência, você possa ter essa paciência, fazendo com que o mundo seja melhor. Porque eu acho que o mundo a gente está vivendo uma época sem igual, né? Então não precisamos de mais adendos pós-pandêmicos para que fiquemos no mesmo lugar. Então eu acho que o grande mote existencial dessa pandemia que vai ficar para sempre é justamente nós temos um novo olhar social, onde esse novo olhar social ele possa realmente nos dimensionar como seres humanistas de uma integralidade pluralista muito grande, absorvendo todas as culturas, todos os gostos, né? Mas nunca impondo o seu gosto ou a sua frustração na figura de outra pessoa. Então, se você não gosta de alguma coisa, você tem o direito de não gostar, mas você não tem o direito de impor isso a outra pessoa. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Seria essa visão de social que a gente tem que ter através de um novo olhar, onde todo mundo está no mesmo linear. Não existe altos e baixos, não existe soberanias individuais, né? Então, essa pandemia mostrou que ninguém está em colo nem nada. Não adianta títulos, não adianta estruturas sociais ou financeiras mais privilegiadas, enfim, não adianta diplomas ou títulos de doutorados. Todo mundo, nessa pandemia, no mundo, globalmente, estavam essas pessoas. Então, é a partir desse conhecimento, que todo mundo é igual a todo mundo, respeitando um processo não só de isonomia governamental ou estadual, mas um processo de isonomia mundial, onde todas as pessoas são iguais, né?
mediante comportamentos congruentes, mediante comportamentos de civilidade. Claro que isso não se aplica a psicopatas e a pessoas que realmente têm uma personalidade totalmente desregrada no ponto de vista existencial, mas eu estou falando aqui das pessoas normais. E quando eu falo pessoas normais, somos todos nós que temos sujeitos a erros, que podemos ter nossos ataques histéricos, nossos ataques de neurose, nossas fobias. Isso faz parte do normal. O normal é você sofrer. O normal é você não lidar com a perfeição, né? Porque a perfeição é utópica. Mas o normal também se refere a você respeitar o outro dentro do limite do outro. Então, entendendo que todas as pessoas têm os seus limites, todas as pessoas têm os seus defeitos, e nós temos que realmente saber conviver com eles. E nunca projetar no outro tudo aquilo que a gente queria para a gente ou tudo aquilo que nós não queríamos para nós. Nossa, muito bem. Maravilhoso, psicólogo, escritor Alexander Bess. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação. O senhor se dispôs num sábado a nos atender. Numa frase, talvez, um recado para todos que estão nos acompanhando pelo aplicativo Eli Correia, pelo Facebook Eli Correia Oficial. São milhares de pessoas. Se o senhor deixasse, numa frase, se for o caso, um recado para todos. Olha, eu acho que a melhor frase que eu poderia dar é que vamos sempre praticar a tolerância, né? A intolerância é uma questão fora de moda, ela é totalmente cafona, ela é totalmente desproporcional. Então vamos respeitar sempre as pessoas através da tolerância e através do entendimento uns dos outros. Eu acho que essa é a melhor frase que eu poderia deixar aí para vocês, esse programa tão importante dessa família, né, como eu já disse em outras entrevistas de radialistas, como é importante exercer a função de radialista, de jornalista, de repórter, né, porque vocês transmitem a informação de uma maneira com muita propriedade, com muita responsabilidade, totalmente diferente de quem faz fake news, né, não dá nem para comparar. Então, mais uma vez, parabéns aí a vocês dois, a toda a sua família, né, e obrigado pela participação aqui nesse programa de vocês. Obrigada, doutor. Para te acompanhar, então, é Instagram, Alexander Bess Oficial, né? Exato, é isso mesmo. Tem mais algum outro canal, algum lugar que não, a gente tem todos lá tem tudo. Tem celular, tem e-mail, tem tudo. Então tá ótimo. Muito obrigada, doutora Alexander Bess. Bom final de semana e muito obrigada por conceder realmente essa entrevista. Obrigado, Wilson. Obrigado, Eli. Extremamente parabenizados, extremamente abraçados. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia, doutor Alexander.